Olá, sou Lucas Pereira de Souza e faço parte do grupo com Gabriel Marx e Robert Wendel. E hoje vamos falar um pouquinho sobre Immanuel Kant. Iremos abordar alguns de seus pensamentos filosóficos, éticos e suas teorias, além de algumas correntes que ele participava. Também faremos analogias de acordo com o mundo contemporâneo e o meio artístico. Espero que goste. Estamos pagando a disciplina de Filosofia 1. Olá, eu sou o Robert e eu vou falar um pouco sobre Immanuel Kant. Ele foi um filósofo prussiano, considerado como o principal filósofo da era moderna. Ele atuou na área da epistemologia, que é a fusão entre o racionalismo continental, que é onde impera a forma de raciocínio dedutivo, e a tradição empírica inglesa, que valoriza a indução. Kant nasceu em uma família de artesãos. Depois de um período como professor de geografia, ele deu início ao seu estudo à filosofia, física e matemática na Universidade de Königsberg. Em 1755, ele começou a lecionar ensinando ciências naturais. Em 1770, ele foi nomeado como professor da universidade, levando uma vida monótona. Ele dedicava todo o seu tempo a estudos filosóficos. Ele realizou numerosos trabalhos sobre ciências naturais e exatas, e ele era uma personalidade influente no meio intelectual de sua cidade. Ele era membro da Real Academia das Ciências de Berlim e, curiosamente, o pensador Immanuel Kant ele nunca saiu de sua cidade natal, Königsberg. Kant ele é famoso sobretudo pela elaboração do denominado idealismo transcendental. Todos nós fazemos formas e conceitos a priori, que são aqueles que não vêm da experiência. Nós trazemos esses conceitos a priori para a experiência concreta do mundo, os quais seriam de outra forma impossíveis de determinar. Ele é, historicamente, uma das mais determinantes fontes do relativismo conceitual que dominou a vida intelectual do século XX. No exame da questão epistemológica que se propôs a enfrentar, Kant distingue as formas de conhecimento de acordo com o modo que ele pode ser fundamentado. Para ele, o conhecimento a posteriori é aquele que pode ser suficientemente fundamentado na experiência. Portanto, é conhecimento cuja verdade ou falsidade é revelada pelos dados sensoriais. Como, por exemplo, se eu afirmo que uma bola é branca, a verdade ou falsidade dessa afirmação ela pode ser constatada assim que meu interlocutor voltar os olhos para a bola. Assim que ele olhar para a bola, ele vai fazer análise e com seus conhecimentos ele pode dizer se aquela bola é branca ou não, se aquela afirmação que eu fiz é falsa ou é verdade. O conhecimento a priori é, por definição, aquele que não é o conhecimento a posteriori, ou seja, ele não pode ser fundamentado não só apenas pelo conhecimento do locutor. É aquele cuja verdade ou falsidade não pode ser suficientemente fundada na experiência. A definição, porém, não diz em que se funda um conhecimento a priori. O conhecimento a priori distingue-se do conhecimento a posteriori justamente por sua universalidade e necessidade. Como, por exemplo, na matemática, quando eu falo que uma linha reta é a menor distância entre dois pontos, eu não me refiro a nenhuma linha reta em particular, mas sim a qualquer linha reta, que sempre será a menor distância entre dois pontos. Eu me refiro num conjunto como um todo, porque ela pode ter variadas dimensões, no caso a distância entre esses dois pontos. Kant ajuda a compreender o conhecimento humano. Ele tenta compreender a razão humana. Ele descobre o conhecimento necessário que independe de qualquer experiência. Proporciona juízo, afirmar as coisas, a capacidade de caracterizar um objeto apenas o conhecendo. O juízo, na concepção kantiana, é um enunciado que se submete a valores de verdade. Há duas formas de juízo, o juízo analítico e o juízo sintético. Para Kant, o juízo analítico é aquele que o conceito do predicado está contido no conceito do sujeito. Ele expressa, portanto, uma identidade, explícita ou implicitamente. No entanto, é como se fosse uma capacidade de se caracterizar um objeto apenas o conhecendo. Você consegue caracterizar um objeto apenas tendo uma base para você rotular o objeto. O juízo sintético ele se divide em duas partes. O juízo sintético a posteriori e o juízo sintético a priori. O juízo sintético, ele, ao contrário, é aquele que reúne duas coisas diferentes.
já que nele o predicado não está contido no sujeito. É basicamente você dizer que um corpo é uma extensão. Ou seja, ele traz uma informação nova, ou seja, ampliando o conhecimento do objeto. Ele emite um juízo sintético, ou seja, um corpo é uma extensão. Então quer dizer que ele está sempre ampliando as suas características. O conhecimento vai sempre se ampliando, sempre novas características detalhando mais o objeto. Olá, tudo bem? Eu sou Lucas Pereira e eu vou falar um pouquinho sobre o criticismo. Criticismo esse que foi pregado por Kant. Antes de explicar melhor, é preciso entender um pouquinho sobre o racionalismo e o empirismo, que naquela época tinham bastante conflito. Primeiramente, o racionalismo é o conhecimento que é dado pela razão e que ele diz que nós não devemos confiar nos nossos sentidos. As ideias já nascem conosco e elas apenas são desenvolvidas. Já o empirismo diz que a nossa mente tem a capacidade de conhecer, mas sem os sentidos não existe nenhum conhecimento. Ao observar esse conflito há tempos, Kant veio para resolver. Então ele criou o criticismo, que nada mais é que a crítica do conhecimento e a crítica da razão, com o objetivo de explicar como o ser humano pode conhecer as coisas. Ele chama a atenção e faz uma síntese que o nosso cérebro faz dos conhecimentos. Essa síntese ele chama de crítica da razão pura, onde ele separa o a priori, antes da experiência, e o a posteriori, pós-experiência. O a priori seriam as noções puras de entendimento, com a quantidade, qualidade, espaço e tempo. Para Kant, nós nascemos já com essa intuição natural e conforme o tempo vamos sintetizando isso com as nossas noções de entendimento. Já o posteriori é o pós-experiência de conhecimento, é o que vem após o entendimento que nós já nascemos com, são as experiências e o que nós vivemos. Dentro do criticismo, o filósofo ele fala sobre o óculos da razão. Ele diz que todo ser tem esse óculos da razão, que nada mais é que uma metáfora para todo o conteúdo de razão que uma pessoa tem. Ou seja, ele afirma que esse óculos da razão é o que faz as pessoas sentirem gostos e diferenças nas coisas. Ele diz que cada pessoa tem esse óculos da razão e cada pessoa tem gostos e diferenças. Esse óculos faz com que as pessoas elas possam ver cada coisa de uma maneira diferente, de acordo com os seus gostos. Então, cada pessoa tem gostos e razões diferentes das outras. Para entender melhor o criticismo, é só entender que é uma doutrina filosófica que nega todo o conhecimento cujos fundamentos não tenham sido analisados, ou seja, significa que um pensamento não pode ser explicado com elementos externos do indivíduo, mas ele deve ser relacionado, criticado e analisado pelo próprio funcionamento de sua mente. Com esse excelente pensamento, Kant cria uma revolução com o objetivo de mudar o foco do conhecimento. Ele diz que não dá para dizer como as coisas de fato são, mas sim como que as coisas se apresentam. Esse pensamento começa a dar origem à fenomenologia, onde tem o objetivo de estudar como que as coisas aparentam ser e não como elas são. Olá, meu nome é Gabriel Marques e eu vou falar um pouco sobre a ética kantiana. A ética kantiana é baseada em dois tópicos: os eventos hipotéticos, imperativos, e os eventos imperativos categóricos. Os eventos imperativos hipotéticos são aqueles que são movidos pela paixão, como por exemplo o consumismo. Eu vou te dar um exemplo aqui que hoje é bastante comum, como que é a marca Apple com os iPhones. O lançamento de um iPhone é anualmente. Todo ano lança um iPhone novo e as mudanças são pequenas e vem carregado do seu alto custo e status. Esses dois fatores chamam muito a atenção da marca e atraem muitos fãs no mundo inteiro. Esses fãs, movidos pela sua emoção e gosto, acabam atualizando o seu aparelho mesmo sem
qualquer precisão, a fim apenas do consumismo e pela sua paixão, mesmo às vezes não podendo nem ter condições financeiras e sabendo que aquele dinheiro pode ser gasto de uma forma muito melhor. Em contrapartida dessa ideia, os eventos categóricos podem até ser contra o consumismo, visto que, em contrapartida dessa ideia, por que eu compraria um novo iPhone se eu já tenho o meu e ele me serve, e aquele dinheiro que eu vou gastar no novo iPhone, ele seria muito melhor sendo utilizado em outro âmbito. Esse fato evidencia a razão e os imperativos categóricos. Portanto, é fulcral pontuar a diferença entre a ética aristotélica e a ética kantiana. A ética aristotélica tem como base a felicidade, como por exemplo a profissão. Um professor que é feliz dando aula e exercendo a sua profissão, mesmo com o seu salário, ele é uma pessoa eticamente realizada e feliz, para Aristóteles. Diferente de Kant, que a ética vai mais pela razão e a inteligência. Para Kant, a ética tem duas etapas, a priori e a posteriori. A priori é aquelas que possuem um julgamento moral, que é necessária uma ação coletiva. É a que o indivíduo não viveu, como por exemplo, na compra de um carro. O indivíduo que não teve um carro de marca X, ele vai, com base em outras pessoas, ou os que as pessoas falam, ele vai tirar suas próprias conclusões, e a imposição social vai definir se o indivíduo vai ou não comprar aquele carro. Já a posteriori é evidenciada pela sua experiência, como por exemplo os carros também. O indivíduo pode dizer se gostou ou não daquele carro pela sua própria experiência, e o julgamento é baseado pelo aquilo que ele já viveu. O Kant sempre entrou em conflitos com o ideal da igreja, visto que para o Kant as regras são definidas pelos próprios indivíduos, sai de dentro para fora, a partir da razão humana. Desse modo, o indivíduo cria suas regras e as suas formas de conduta. Para a igreja, com seus dogmas, ela mesma define as condutas e as normas que os indivíduos têm que aderir. Um fato que ocorreu no Brasil recentemente foi o aborto de uma criança de 11 anos. Essa criança tinha sido estuprada e estaria grávida. Para que essa gravidez não ocorresse com risco à criança, o aborto teria que ser realizado até os 3 meses, que pela Constituição brasileira é permitido em casos de estupro. A Igreja adotou uma medida oposta à Constituição, alegando que isso é contra a vida e contra os dogmas da Igreja. A razão tomou conta do Brasil e muitos defenderam o aborto para salvar a vida da criança de 11 anos, que foi salva graças à realização do aborto.